Primeira leitura. Leitura da profecia de Joel. Assim fala o Senhor: levantem-se e ponham-se em marcha os povos, rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Vinde calcar que o lagar está cheio, as tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho, e as colinas manarão leite. Aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte que irá alimentar a corrente de Cetim. O Egito será devastado e a Idumeia devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa primeira leitura de hoje vem nos apresentar a presença de Deus Pai diante de um povo e uma comunidade na qual estava cometendo pecado contra outras comunidades. Em resumo, nós sabemos muito bem que o convite de Deus para que cada um de nós possamos viver o amor seja praticando ele com os nossos irmãos, não apenas dizendo com palavras. Muito mais do que dizer que amamos o nosso irmão, nós precisamos de praticar e demonstrar a Deus que nós amamos e respeitamos aqueles que são os filhos de Deus. E nós todos, sem exclusão, somos todos irmãos perante os olhos de Deus. Não é porque somos de nações diferentes, porque somos de etnias diferentes ou raças diferentes, é que nós não somos iguais como filhos de Deus. Nós somos sim todos iguais perante os olhos de Deus. As diferenças que nós temos, é claro que existem algumas diferenças culturais. Às vezes podemos notar isso nas nossas alimentações, podemos notar na nossa forma de se vestir, mas o nosso coração não pode ser diferente. A prática do amor tem que ser universal. Em todos os cantos do mundo, em qualquer lugar que você vá, em qualquer país que você queira visitar, a prática do amor tem que ser a mesma. E a prática do amor que Cristo nos ensina para que nós podemos praticar como forma universal é o respeito pelo nosso irmão. É saber amar o próximo como nós nos amamos. E é muito fácil saber como praticar isso. A prática do amor é quando nós olhamos para nós mesmos e de forma universal sabemos que as coisas ruins, aquilo que nós não gostamos que seja praticado conosco, não iremos praticar com nossos irmãos. Exemplos básicos que nós podemos ver são os mandamentos da lei de Moisés. Da mesma forma que nós não gostamos que as pessoas nos roubem, nós não iremos roubar o nosso irmão. Isso é a prática do amor. Da mesma forma que nós não gostamos que as pessoas desejem a nossa mulher ou que desejem os nossos maridos, nós também não iremos fazer o mesmo com o nosso irmão. E assim por diante. As leis de Moisés nos apresentam situações nas quais demonstram para cada um de nós que nós precisamos de praticar o amor com o próximo. Isso principalmente para lideranças governamentais, pessoas que têm frente a um povo, a uma civilização. E isso serve para dentro da nossa igreja também. Isso vale para os padres, para os pastores e para aqueles que têm frente diante de pessoas que precisam ser direcionadas.
E nós sabemos que hoje nós vivemos numa comunidade que precisa muito de orientação. Há tantas crises de ansiedade, tanta depressão e tanta tristeza, exatamente porque as pessoas estão perdidas. E quando Cristo veio para ser orientação para os povos, notamos muito bem que ele arrastava multidões, porque as pessoas encontravam em seus ensinamentos orientação para se afastarem do desejo de sofrerem as angústias da vida, que nos trazem hoje essa depressão, essas crises de ansiedade e esse sofrimento que o nosso coração tem se alimentado em função das rotinas que nós temos no nosso dia a dia. Em resumo, a nossa leitura de hoje vem nos convidar a exatamente servirmos as leis de Deus, a sermos uma comunidade, um povo que serve as leis de Deus, respeitando as duas principais que Cristo nos passou, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, como nós nos amamos. Fazendo isso, Deus irá caminhar conosco, irá nos ajudar, irá nos conduzir ao paraíso, ao reino dos céus, que é uma proposta para após a nossa morte carnal. É claro que temos que aguardar o momento correto, temos que ter paciência, temos que saber que irão acontecer coisas na nossa vida, como a nossa leitura nos apresentou. Nós às vezes seremos injustiçados, pessoas que nós amamos serão mortas por situações nas quais o pecado irão as destruir. Às vezes uma bala perdida, às vezes alguém que está drogado irá retirar a vida de alguém que nós amamos e nós não podemos culpar a Deus por isso. Temos que entender que são situações nas quais o pecado leva outras pessoas a chegarem a tal atrocidade. E por isso nós precisamos estar com o coração preparado para a vinda de Cristo. Quando nós morremos, nós entramos em repouso para a espera da vinda de Cristo e quando Cristo voltar, que nós possamos, no nosso último dia, no último respirar, estarmos firmes, fortes e nos caminhos do Senhor. Salmo responsorial. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama ao céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Hoje o nosso evangelho será o evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 27 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso evangelho de hoje vem nos apresentar Jesus Cristo diante de uma multidão de pessoas levando a palavra de Deus. E como nós sabemos muito bem, a proposta de Cristo era de vir a serviço de Deus Pai, como também conhecemos a Trindade Santa. Ele veio a serviço de Deus Pai, recebendo o Espírito Santo de Deus, sendo ele o Filho de Deus, formando assim a Trindade, tinha como objetivo ensinar o caminho para chegarmos ao reino dos céus. E Cristo nos ensina que o caminho para chegar ao reino dos céus basicamente é amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como nós nos amamos. E ele ilustrava isso através de parábolas, através de histórias e ensinamentos que nós conhecemos através dos evangelhos da nossa Bíblia. E sabendo disso,
reconhecendo que ele arrastava multidões para ensinar a palavra de Deus, ensinar os caminhos que nós devemos percorrer, uma mulher decidiu agradecer, decidiu demonstrar no seu coração a forma de demonstrar o quanto Cristo era importante para a vida dela e para a vida daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Era para ela de grande alegria a existência de Cristo e por isso ela bendisse a mãe de Jesus. Disse que bendita seja aquela mulher que o deu a vida e o amamentou. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo veio através de um milagre, veio de todo um contexto no qual a presença de Deus demonstrou nas coisas impossíveis a existência dele, a capacidade dele de colocar no meio de nós o seu próprio Filho para trazer a palavra de Deus. E naquela época as pessoas não estavam preparadas ainda para poder receber tal conhecimento. As pessoas viviam em meio aos pecados, estavam acostumadas ao sofrimento, acostumadas a viverem uma vida difícil, como hoje nós vivemos. Hoje nós temos as nossas grandes dificuldades, as nossas grandes tribulações e vivemos uma vida extremamente difícil. Nós não conseguimos ter paz no nosso coração. Vivemos magoados, atribulados, tristes e geralmente por questões nas quais nós deixamos de praticar os mandamentos de Deus. Nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas e passamos a amar as coisas do mundo. Deixamos de amar o nosso próximo e passamos a amar as coisas materiais. E é por isso que há tanto sofrimento. E naquele tempo era bem parecido. As pessoas valorizavam muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E por isso, naquela mulher, percebendo que aquele era o Filho de Deus, bendisse a mãe de Jesus, disse que era uma mulher bem-aventurada, agradeceu a existência de Maria por ter gerado Jesus Cristo. Mas Jesus, no seu conhecimento espiritual, na sua presença através do Espírito Santo, disse à mulher uma frase que é para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado constante. Ele disse a seguinte frase: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Por que isso é muito importante para nós? Primeiramente, porque Cristo veio para nos ensinar qual é o caminho para encontrar uma comunhão com Deus. Se ele veio para isso, o objetivo e a função de Cristo era trazer o conhecimento do caminho que nos leva à salvação, nós temos que compreender que a presença carnal de Cristo não é tão importante quanto levar o conhecimento. É claro que a existência de Cristo era necessária, porque era necessário existir um homem para nos provar que somos capazes de sermos imitadores da força que Deus nos convida a viver. Se alguém disser que nós não podemos ser imitadores de Cristo, ele estará mentindo, porque a proposta de Deus para cada um de nós é que possamos ser imitadores de Cristo. Por isso, nós sempre vemos as questões de santos. Quando uma pessoa é santa, é proclamada santa, é exatamente porque tentou imitar Cristo ao máximo. E nós podemos ver, às vezes, situações nas quais as pessoas eram pecadoras, saíram do pecado e partiram para uma vida na qual decidiram servir a Deus. Paulo de Tarso é um excelente exemplo na nossa Bíblia, que era um homem que perseguia cristãos e decidiu servir a Deus e teve, no fim da sua vida, uma trajetória na qual levou a palavra de Deus a várias comunidades. E é graças a ele que nós hoje temos um conhecimento mais aprofundado através do Espírito Santo. É claro que primeiramente através de Cristo, mas ele foi o 13º apóstolo a levar a palavra, orientado por Cristo, a seguir esse caminho. Porque ele tinha essa capacidade, ele tinha essa unção para poder nos mostrar e nos ensinar como se utilizar do Espírito Santo para sermos imitadores de Cristo. Por isso, essa frase é muito importante. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Porque o objetivo da vinda de Cristo era nos ensinar quais os caminhos devemos percorrer para alcançar uma comunhão com Deus.
Ele nos mostrou qual o caminho, então nós devemos seguir esse caminho para alcançar a nossa salvação. E isso é muito mais importante do que a existência até do próprio Cristo em relação ao plano carnal. Tanto que Cristo morreu e ressuscitou e voltou para o céu, nos mostrando que não era eterna a presença de Cristo no meio de nós, mas o seu ensinamento, aquilo que Deus o orientou a trazer para cada um de nós, era muito mais importante e que deveria prevalecer por gerações e gerações. Tanto que hoje não temos a presença de Cristo no meio de nós como homem, mas temos todo o conhecimento através da palavra, e é ela que nós devemos seguir e nos orientar. Esse é o ensinamento de hoje, da nossa palavra. Ouça o que Cristo nos ensinou, coloque em prática. Seja o amor que Deus nos convida a viver. Não fique enaltecendo coisas materiais, enaltecendo pessoas que estão vivendo em pecado, mas sim enalteça a palavra de Deus. Esse é o foco. Nunca se esqueça disso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o ensinamento da palavra de Deus.